Olá, e bem-vindo a este lugar de tranquilidade. Acomode-se confortavelmente, feche os olhos se desejar e permita que sua respiração se aprofunde. Hoje, vamos viajar juntos para muito além do nosso céu azul, para as profundezas do espaço e do tempo. Nossa jornada tem um propósito: desvendar um segredo guardado pelo maior olho que a humanidade já abriu para o universo, o telescópio espacial James Webb. Existe um sussurro, uma teoria, de que algo que o Webb viu foi tão profundo, tão revolucionário, que foi imediatamente classificado como secreto. O que poderia ser? Uma prova de vida alienígena? Uma falha em nossas leis da física? Ou algo ainda mais estranho? Esta noite, não vamos nos prender a conspirações. Em vez disso, vamos explorar as descobertas reais do Webb, aquelas que são tão impressionantes que parecem um segredo revelado. Vamos tratar cada descoberta como uma peça de um quebra-cabeça cósmico, e ao montá-lo, talvez encontremos a verdade. Prepare-se para uma aula que não é para a mente, mas para a alma. Uma aula para dormir, enquanto desvendamos o que James Webb viu de tão secreto. O que você acha que poderia ser? Antes de mergulharmos no mistério, vamos conhecer nosso guia. Imagine, flutuando a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, um magnífico origami de ouro e tecnologia. 18 espelhos hexagonais, revestidos com uma fina camada de ouro, formam um favo de mel gigante com mais de 6 metros de diâmetro. Este é o telescópio espacial James Webb. Ele não vê o universo como nós o vemos. Ele o enxerga em infravermelho, a luz do calor, a luz antiga que viajou por bilhões de anos para nos alcançar. Para fazer isso, ele precisa operar no frio extremo, protegido do calor do Sol, da Terra e da Lua, por um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis, com 5 camadas finas, como uma folha de papel. Ele está posicionado em um lugar especial chamado Ponto de Lagrange 2, um ponto de equilíbrio gravitacional onde ele pode manter a Terra e o Sol sempre às suas costas, olhando para a escuridão infinita. O Webb não é apenas um sucessor do Hubble, é um viajante do tempo. Sua missão é olhar para trás, para o amanhecer cósmico, para ver as primeiras estrelas e galáxias se formando a partir da névoa primordial do Big Bang. É uma máquina construída para responder às perguntas mais fundamentais. De onde viemos? Estamos sozinhos? Com este olho dourado, a humanidade agora pode ver o invisível. E é no invisível que os maiores segredos se escondem. Agora que conhecemos nossa nave, a jornada pode começar. O primeiro segredo que o Webb nos sussurrou não veio na forma de uma criatura alienígena, mas na forma de um ponto de luz vermelho e fraco, um fantasma do passado profundo. Os astrônomos o chamaram de Class Z13, um nome técnico para algo tão poético. Esta não é uma galáxia comum. Sua luz viajou por 13,5 bilhões de anos para alcançar o espelho dourado do Webb. Estamos vendo esta galáxia não como ela é hoje, mas como era apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Imagine o universo naquela época. Era uma criança. A escuridão estava apenas começando a ceder lugar às primeiras luzes. Nossas teorias diziam que as primeiras galáxias deveriam ser pequenas, caóticas, aglomerados de estrelas ainda se formando. Mas Glass Z13 era diferente. Ela já parecia surpreendentemente estruturada, brilhante, mais madura do que deveria ser. Este foi o primeiro choque, o primeiro segredo. O universo talvez tenha amadurecido muito mais rápido do que pensávamos.
A receita cósmica para criar galáxias, estrelas e, eventualmente, a nós, talvez precise ser reescrita. Pense naqueles fótons de luz. Eles começaram sua jornada quando o universo era um recém-nascido. Eles viajaram através do espaço em expansão, esticando-se do ultravioleta para o infravermelho, passando por incontáveis eras cósmicas. Eles testemunharam a formação de bilhões de outras galáxias, o nascimento e a morte de incontáveis estrelas. E, finalmente, após uma viagem que desafia a imaginação, eles terminaram sua jornada nos detectores do Webb. E a mensagem que trouxeram foi: o começo foi mais magnífico do que vocês imaginaram. Este é um segredo que não se classifica com burocracia, mas com admiração. A revelação de que o livro da história cósmica tem capítulos que nem sabíamos que existiam. E enquanto você relaxa, imagine essa luz ancestral, esse brilho vermelho distante, um farol do amanhecer do tempo, lembrando-nos que o universo sempre foi e sempre será mais surpreendente do que nossos sonhos. Agora, vamos direcionar nosso olhar para mais perto de casa, embora perto seja um termo relativo no cosmos. Vamos viajar para a constelação de Cetus, a cerca de 120 anos-luz de distância. Lá, orbita uma estrela anã vermelha, um sol mais frio e mais escuro que o nosso, e ao redor dela dança um mundo chamado K, 2-18b. Este mundo não é apenas mais um ponto na escuridão. Ele se tornou o foco de um dos segredos mais intrigantes revelados pelo Webb. K-18b é o que chamamos de um mundo Hitsean, uma palavra que soa como oceano. É um planeta maior que a Terra, envolto em uma atmosfera rica em hidrogênio e potencialmente coberto por um vasto oceano de água líquida. Por anos, foi um dos principais candidatos na busca por vida. E então, o Webb apontou seu olhar para lá. Ele não tirou uma foto da superfície. Em vez disso, ele fez algo mais sutil, mais mágico. Ele esperou que o planeta passasse na frente de sua estrela. E quando a luz da estrela filtrou através da atmosfera do planeta, o Webb a analisou. Ele leu o código de barras químico daquela atmosfera e encontrou algo. Além do esperado metano e dióxido de carbono, encontrou traços de uma molécula chamada sulfeto de dimetila. Na Terra, esta molécula é produzida quase exclusivamente pela vida, especificamente pelo fitoplâncton nos oceanos. O anúncio foi feito com extrema cautela. Possível detecção requer mais observação. Mas o segredo vazou para a nossa imaginação. A possibilidade, por menor que seja, de que o cheiro dos nossos oceanos, o sopro químico da vida, exista em um mundo a mais de 1 quatrilhão de quilômetros de distância. Imagine esse mundo. Um céu perpetuamente nublado, talvez com um tom rosado ou alaranjado, sob a luz da anã vermelha. Um oceano global, talvez mais profundo e mais vasto do que qualquer oceano que conhecemos. Ondas quebrando em praias que nunca veremos, sob um sol que nunca nos aquecerá. E nesse oceano, algo vivo, algo que respira e libera um gás que sua contraparte terrestre também libera. Este é o tipo de segredo que abala os alicerces da nossa solidão. A ideia de que a vida não é um milagre único, mas talvez uma melodia cósmica que toca em muitos mundos. E enquanto o sono se aproxima, deixe sua mente flutuar sobre as ondas desse oceano distante, sentindo a conexão profunda entre a vida aqui e a possibilidade de vida lá. Deixemos os mundos distantes por um momento.
e vamos mergulhar em pura arte cósmica. Vamos viajar para a nebulosa de Carina, a 7.600 anos-luz de distância, em nossa própria galáxia. O telescópio Hubble já nos havia mostrado vislumbres desta região, mas o que o Webb revelou é de outro mundo. A imagem é chamada de penhascos cósmicos, mas o nome não faz justiça. Imagine uma paisagem montanhosa, esculpida não em rocha, mas em gás e poeira, picos e vales que se estendem por anos-luz. A parte superior da imagem é um mar cintilante de estrelas jovens e quentes, brilhando como diamantes azuis e brancos. Elas são as culpadas por esta paisagem. Sua intensa radiação ultravioleta e ventos estelares estão soprando e esculpindo a nuvem de gás e poeira abaixo delas, criando esta borda recortada que se parece com uma cordilheira ao pôr do sol. A parte inferior, os penhascos, é uma tapeçaria de tons de laranja e marrom. Não é rocha sólida, mas gás denso, o berçário de novas estrelas. O segredo que o Webb revela aqui está nos detalhes. Dentro dessas montanhas de poeira, o Webb, com sua visão infravermelha, perfura o véu e nos mostra centenas de estrelas recém-nascidas que nunca haviam sido vistas antes. Pequenos pontos vermelhos, jatos de material sendo expelidos por protoestrelas, como faróis anunciando seu nascimento. Estamos testemunhando a criação em tempo real. Cada ponto de luz é um novo sistema solar em formação. Cada cavidade na nuvem é uma bolha soprada por uma estrela infantil. O segredo aqui é a escala e a beleza do processo. A criação não é um evento único e distante, mas um processo contínuo, violento e incrivelmente belo que está acontecendo agora mesmo em toda a galáxia. É como olhar para uma pintura de um mestre renascentista, mas esta pintura está viva. Ela respira, muda e cria. É uma dança cósmica entre a destruição e a criação. As estrelas massivas destroem a nuvem que as deu à luz, mas ao fazerem isso, comprimem o gás em outras regiões, desencadeando uma nova onda de formação estelar. Deixe essa imagem preencher sua mente. As estrelas azuis brilhantes, os penhascos dourados, os rubis escondidos de estrelas recém-nascidas. Sinta a imensidão e a tranquilidade deste berçário cósmico. Um lugar de nascimento, um lembrete de que o universo está em constante renovação. Agora vamos para um lugar que já conhecemos ou pensamos que conhecemos. A nebulosa do Anel, a apenas 2.600 anos-luz de distância. Por séculos, os telescópios na Terra a mostraram como um anel de fumaça fantasmagórico, um olho cósmico olhando para nós. Sabíamos que era o remanescente de uma estrela, parecida com o Sol que morreu. Ao final de sua vida, ela inchou e expeliu suas camadas externas de gás para o espaço, deixando para trás uma anã branca, quente em seu centro. O Hubble nos deu uma visão mais detalhada, mostrando a estrutura do anel. Mas o Webb revelou o segredo de sua alma. Em vez de um anel simples, o Webb mostrou uma estrutura de complexidade inimaginável. O anel principal é, na verdade, composto por cerca de 20.000 glóbulos individuais de gás hidrogênio denso, cada um com a massa da Terra. E dentro do anel há uma estrutura delicada de filamentos, como uma teia de aranha cósmica, brilhando em tons de laranja e roxo. E o segredo mais profundo estava escondido bem no centro. A anã branca não estava sozinha. O Webb mostrou claramente que há uma estrela companheira orbitando-a. Esta companheira, que não havia sido vista com clareza antes, é provavelmente a arquiteta de toda essa beleza.
A interação gravitacional entre as duas estrelas, enquanto a estrela principal morria, provavelmente moldou e esculpiu o gás expelido, criando os filamentos e as estruturas complexas que vemos. Não é apenas a morte de uma estrela, é um balé gravitacional a dois. Estamos vendo o epitáfio de um Sol, escrito nas cores do hidrogênio e do oxigênio, e assinado por um par de estrelas dançantes. Pense nisso. Nosso próprio Sol, em cerca de 5 bilhões de anos, terá um destino semelhante. Ele criará sua própria nebulosa planetária, um último suspiro de beleza antes de se apagar. A imagem do Webb não é apenas uma foto bonita, é um vislumbre do nosso próprio futuro cósmico. É um lembrete de que, mesmo no fim, há uma beleza extraordinária. Deixe a imagem da nebulosa do anel, com seus detalhes intrincados e sua história oculta, acalmar sua mente. Um ciclo de vida e morte, pintado em escala cósmica, um lembrete da ordem e da beleza que existem mesmo no caos aparente do universo. Vamos nos aventurar agora em um território de gigantes. Vamos olhar para um grupo de galáxias conhecido como o Quinteto de Stefan, localizado na constelação de Pégaso, a 290 milhões de anos-luz de distância. Este é um dos objetos mais estudados no céu, famoso por sua aparição no filme A Felicidade Não Se Compra. É um grupo de 5 galáxias, embora uma delas, a da frente, esteja muito mais perto de nós do que as outras 4. As outras 4 estão presas em uma dança gravitacional violenta. Elas estão se fundindo. Hubble nos mostrou a cena, mas era como ver uma foto congelada de uma colisão. O Webb, com sua visão infravermelha, nos mostrou o que está acontecendo por dentro. Ele revelou o segredo do caos. A imagem do Webb é a maior já produzida, um mosaico de mais de 150 milhões de pixels. E nela, vemos detalhes nunca antes imaginados. Vemos caudas de maré de gás e estrelas sendo arrancadas das galáxias pela gravidade de suas vizinhas, estendendo-se por centenas de milhares de anos-luz. Vemos ondas de choque, onde uma das galáxias, a NGC 7318b, está colidindo com o centro do grupo a uma velocidade de milhões de quilômetros por hora. Mas o segredo mais espetacular está no coração da galáxia superior, a NGC 7319. Lá, o Webb perfurou a poeira e nos deu a visão mais clara de um buraco negro supermassivo ativo. Pudemos ver o gás girando em direção ao buraco negro, aquecendo e brilhando intensamente, liberando energia equivalente a 40 bilhões de sóis. O Webb conseguiu analisar a composição química deste gás, revelando um ambiente extremo e caótico. O segredo aqui é que estamos vendo a evolução galáctica em ação. É assim que as galáxias crescem. Através de colisões e fusões, elas se transformam, alimentam seus buracos negros centrais e desencadeiam surtos de formação de estrelas. O Quinteto de Stefan não é uma imagem de destruição, mas de criação. É uma oficina cósmica. Pense na energia envolvida. Galáxias inteiras, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, colidindo em uma dança que dura centenas de milhões de anos. E no centro de tudo, um monstro invisível, devorando matéria e brilhando mais do que toda a sua galáxia hospedeira. Deixe essa imagem de poder e transformação preencher sua mente. Uma dança de gigantes, um lembrete de que o universo é um lugar dinâmico, sempre em mudança, sempre se recriando. A nossa próxima parada
nos leva a um dos objetos mais icônicos do céu noturno, um lugar que inspirou admiração e espanto por gerações. Estamos indo para os Pilares da Criação, parte da nebulosa da Águia, a cerca de 6.500 anos-luz de distância. Hubble tornou esta estrutura famosa em 1995, com sua imagem etérea de 3 colunas gigantes de gás e poeira interestelar. Pareciam dedos cósmicos ou torres de um castelo celestial. Mas a imagem do Hubble, em luz visível, mostrava principalmente a superfície dessas nuvens, onde o gás era iluminado por estrelas próximas. O segredo dos pilares estava escondido dentro deles, velado pela poeira. O Webb, com seu olhar infravermelho, penetrou nesse véu, e o que ele revelou é de tirar o fôlego. Nas novas imagens do Webb, os pilares parecem quase transparentes, fantasmagóricos. A poeira que antes era opaca, agora brilha com um brilho próprio, revelando a estrutura tridimensional das colunas. Mas o verdadeiro segredo revelado são as estrelas. Centenas de estrelas recém-nascidas, antes invisíveis, agora brilham como brasas vermelhas dentro e ao redor dos pilares. Elas são os pontos de exclamação no final de uma frase cósmica. Muitas delas, ainda em seus estágios iniciais, exibem os característicos jatos de material de seus polos, evidência de sua formação ativa. A imagem do Webb é um censo estelar. Vemos estrelas que têm apenas algumas centenas de milhares de anos, bebês em termos cósmicos. Os pilares, que pareciam tão serenos e eternos, são na verdade um ambiente caótico e transitório. Eles estão sendo erodidos e evaporados pela intensa radiação das estrelas massivas que já se formaram nas proximidades. As mesmas estrelas que os iluminam. Eles são como icebergs em um oceano quente, lentamente se desfazendo. O segredo é este paradoxo. Os pilares da criação são também os pilares da destruição. A mesma nuvem que dá à luz novas estrelas está sendo destruída pelas suas próprias crias. É um ciclo de vida e morte, um equilíbrio delicado entre as forças da gravidade que tentam colapsar a nuvem para formar estrelas e as forças da radiação que tentam dispersá-la. Deixe-se levar por esta imagem. Imagine flutuar através desses pilares translúcidos, vendo as estrelas bebês brilhando de dentro, sentindo o vento estelar das estrelas mais velhas. É um lugar de beleza efêmera, um lembrete de que a criação no universo é um processo dinâmico e muitas vezes violento. Deixemos nossa galáxia para trás por um momento. Nossa busca por segredos nos leva agora a uma escala muito maior. Vamos observar um objeto chamado Campo Profundo SMACS0723. Este não é um único objeto, mas um vislumbre de milhares de galáxias. Algumas próximas, outras incrivelmente distantes. Foi a primeira imagem colorida de campo profundo do Webb divulgada ao público, e ela contém um segredo sobre a natureza do próprio espaço-tempo. A imagem é dominada no centro por um aglomerado de galáxias brancas e elípticas. Elas são massivas, e sua massa combinada é tão grande que deforma o tecido do espaço-tempo ao seu redor, como uma bola de boliche em um lençol de borracha. Este aglomerado age como uma lente gravitacional. A luz de galáxias muito mais distantes, localizadas diretamente atrás do aglomerado, é dobrada e ampliada por essa deformação no espaço. O resultado é espetacular. Espalhadas pela imagem, vemos arcos e listras de luz vermelha e laranja. Estas não são galáxias com formas estranhas.
São imagens distorcidas e múltiplas das mesmas galáxias do universo primitivo. Estamos vendo a teoria da relatividade geral de Einstein em ação, pintada no céu. O segredo que o Webb revelou com uma clareza sem precedentes é a profundidade do nosso universo. Em cada um desses arcos, o Webb conseguiu obter espectros, analisando a luz e medindo a que distância essas galáxias estão. Algumas delas estão a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância. Estamos vendo a luz de quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. E dentro desses espectros, o Webb encontrou as impressões digitais de elementos como oxigênio, hidrogênio e neônio, mostrando que os blocos de construção da vida já existiam muito cedo na história cósmica. Pense na profundidade contida nesta única imagem. Cada ponto de luz é uma galáxia contendo bilhões de estrelas e potencialmente bilhões de planetas. E estamos vendo milhares delas em uma área do céu do tamanho de um grão de areia, segurado à distância de um braço. O segredo não é apenas a existência dessas galáxias, mas a nossa capacidade de vê-las. A nossa capacidade de usar a gravidade como um telescópio para espiar o passado. Relaxe e deixe sua mente se expandir para preencher essa vastidão. Sinta o peso do aglomerado de galáxias dobrando o espaço e a luz antiga viajando por esses caminhos curvos para chegar até nós, trazendo histórias do amanhecer do tempo. Agora, vamos voltar para um mistério mais próximo, um que envolve nossos vizinhos gigantes, Júpiter e Saturno. Esperávamos que o Webb estudasse o universo distante, mas ele também apontou seu olhar para dentro do nosso próprio sistema solar, revelando segredos que estavam escondidos à vista de todos. A imagem de Júpiter do Webb é de uma beleza surreal. Não é o Júpiter laranja e branco que conhecemos. Em infravermelho, o planeta parece uma joia psicodélica. Vemos auroras brilhantes dançando sobre os polos norte e sul, muito mais extensas e energéticas do que jamais vimos. Vemos anéis tênues, normalmente invisíveis, brilhando delicadamente. E vemos a grande mancha vermelha, a famosa tempestade maior que a Terra, aparecendo como uma mancha escura, porque suas nuvens de alta altitude absorvem a luz infravermelha. O segredo aqui é a complexidade da atmosfera de Júpiter. O Webb está rastreando o movimento de nuvens e neblinas em diferentes altitudes, ajudando-nos a entender a dinâmica climática deste mundo gigante. Mas talvez o segredo mais cativante esteja em suas luas. O Webb está estudando Europa e Encélado, luas geladas que se acredita abrigarem oceanos de água líquida sob suas crostas. O Webb tem a capacidade de analisar os jatos de vapor de água que emanam dessas luas, procurando por moléculas orgânicas, os blocos de construção da vida. Imagine isso. O mesmo telescópio que olha para o início do tempo pode estar farejando a atmosfera de uma lua em nosso próprio quintal, em busca de sinais de vida. É uma demonstração da versatilidade e do poder do Webb. O segredo não é uma única descoberta, mas a promessa do que está por vir. A possibilidade de encontrar um ecossistema alienígena, não a anos-luz de distância, mas a apenas alguns dias de viagem de foguete. Deixe as imagens de Júpiter e a promessa de suas luas preencherem sua mente. As auroras dançantes, os anéis fantasmagóricos, os oceanos escondidos sob o gelo. É um lembrete de que nosso próprio sistema solar ainda está cheio de mistérios e maravilhas, esperando para serem revelados. Sinta a tranquilidade de saber que a exploração e a descoberta estão acontecendo.
expandindo nossos horizontes a cada dia. Existe um tipo de objeto no universo que é particularmente enigmático. Nem estrela, nem planeta. São as anãs marrons, às vezes chamadas de estrelas fracassadas. Elas se formam como estrelas, a partir do colapso de uma nuvem de gás, mas não acumulam massa suficiente para iniciar a fusão nuclear do hidrogênio em seus núcleos. Elas apenas brilham fracamente com o calor residual de sua formação, esfriando lentamente ao longo de bilhões de anos. Por serem tão fracas e emitirem principalmente em infravermelho, eram difíceis de estudar em detalhe. E aqui, o Webb revelou um segredo sobre a fronteira entre planetas e estrelas. O Webb observou uma anã marrom próxima chamada VHS 1256b. E pela primeira vez, ele conseguiu analisar a composição de sua atmosfera com uma precisão incrível. O que ele encontrou foi uma atmosfera surpreendentemente dinâmica e complexa. Ele detectou a presença clara de água, metano, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Mas o mais fascinante foi a detecção de nuvens de silicato. Isso mesmo, nuvens feitas de pequenas partículas de rocha, semelhantes à areia ou fuligem. A atmosfera desta anã marrom é tão quente, chegando a 800 graus Celsius, que a rocha evapora e forma nuvens. E o Webb observou como essas nuvens sobem, esfriam e então chovem, areia quente, de volta para as profundezas da anã marrom. O segredo é que estamos vendo um clima extremo, diferente de tudo em nosso sistema solar. É um mundo com um céu perpetuamente nublado por poeira de rocha, com tempestades de areia quente varrendo sua atmosfera. Esta descoberta confunde a linha entre um planeta gigante gasoso e uma estrela pequena. Mostra que a química e a dinâmica atmosférica podem ser incrivelmente ricas e variadas em todo o universo. Imagine flutuar na atmosfera desta anã marrom. O brilho vermelho escuro vindo de baixo, o calor intenso e acima um céu turbulento de nuvens de areia brilhante. Não é um lugar hospitaleiro, mas é um lugar de beleza estranha e fascinante. É um lembrete de que o universo não se limita às categorias que criamos. Ele está cheio de objetos intermediários, estranhos e maravilhosos. Deixe a imagem deste mundo de chuva de areia acalmar sua mente. Um exemplo da infinita criatividade da natureza. Vamos agora explorar um segredo que não é sobre um objeto, mas sobre o vazio entre eles. Por muito tempo, pensamos no espaço como sendo majoritariamente vazio. Mas o Webb está nos mostrando que o chamado meio interestelar é, na verdade, um lugar rico e complexo, cheio de moléculas que são os precursores da vida. O Webb apontou seu olhar para uma nuvem molecular escura e fria, chamada Camaleão 1, a 630 anos-luz de distância. Esta é uma região onde novas estrelas e planetas estão se formando. No passado, era difícil ver o que estava acontecendo dentro dessas nuvens densas. Mas o Webb, com sua sensibilidade infravermelha, pode olhar através da poeira e analisar o gelo que se forma em torno dos grãos de poeira. E foi nesse gelo que ele encontrou um tesouro. O Webb realizou o censo mais abrangente até hoje dos ingredientes gelados disponíveis para criar as próximas gerações de estrelas e planetas. Ele identificou moléculas simples como água, dióxido de carbono e amônia, mas também encontrou moléculas orgânicas mais complexas, como metanol. E o mais importante, ele encontrou os blocos de construção para moléculas ainda mais complexas,
aquelas que são essenciais para a vida como a conhecemos. O segredo é este: os ingredientes para a vida não são raros, eles são comuns e estão espalhados por toda a galáxia, congelados em grãos de poeira dentro de nuvens escuras, esperando para serem incorporados em novos sistemas planetários. Quando um sistema solar se forma, esses grãos de poeira gelada se aglutinam para formar asteroides e cometas. E esses cometas e asteroides, então, bombardeiam os jovens planetas, entregando água e moléculas orgânicas. É a entrega cósmica dos ingredientes da vida. O Webb está nos mostrando a primeira etapa deste processo. Ele está provando que a Terra provavelmente não foi um caso de sorte. Os ingredientes que levaram a vida aqui estavam presentes na nuvem de gás e poeira que formou o nosso Sol e nossos planetas. E eles estão presentes em outras nuvens, onde novos sóis e novas terras estão nascendo agora mesmo. Relaxe com este pensamento reconfortante. A vida não é uma anomalia. Somos feitos de material estelar, sim, mas também somos feitos do gelo antigo que flutua na escuridão entre as estrelas. Somos uma consequência natural da química do universo. Agora vamos viajar para uma das galáxias mais estranhas e belas que conhecemos. A galáxia Cartwheel, ou Roda de Carro, a 500 milhões de anos-luz de distância na constelação do Escultor. Sua aparência é notável: um anel externo brilhante e um anel interno menor, conectados por raios de poeira e estrelas, realmente se assemelhando a uma roda de carroça. Essa estrutura bizarra é o resultado de uma colisão de alta velocidade. Uma galáxia menor passou direto pelo centro de uma galáxia espiral maior, como uma bala através de uma maçã. O evento enviou ondas de choque se expandindo para fora, como as ondulações em um lago, comprimindo o gás e o pó e desencadeando uma onda massiva de formação de estrelas. O Hubble nos deu uma visão desta galáxia, mas grande parte da ação estava obscurecida pela poeira. O Webb, claro, perfurou esse véu e revelou o segredo da estrutura e da evolução desta galáxia. A visão infravermelha do Webb nos permitiu separar os diferentes componentes. O anel externo, brilhando intensamente, é dominado pela formação de novas estrelas. Vemos aglomerados de estrelas jovens e quentes e bolsões de poeira aquecida onde novas estrelas ainda estão se formando. O anel interno contém poeira de silicato quente e brilhante. E os raios que conectam os dois anéis são, na verdade, os remanescentes dos braços espirais da galáxia original, sendo reestruturados pela colisão. O Webb também nos deu uma visão clara do que acontecerá com a galáxia Cartwheel no futuro. Ela está em um estado transitório. A onda de formação de estrelas continuará a se expandir para fora e, eventualmente, em centenas de milhões de anos, a galáxia poderá recuperar uma forma espiral, embora muito diferente da original. O segredo aqui é uma lição sobre a resiliência e a natureza transformadora do universo. As galáxias não são objetos estáticos. Elas são moldadas por interações, colisões e eventos cataclísmicos. A galáxia Cartwheel é um instantâneo de um dos eventos mais violentos que uma galáxia pode sofrer. E ainda assim, o resultado é uma beleza estonteante e uma explosão de nova vida. Deixe a imagem desta roda cósmica girar suavemente em sua mente. Os anéis de fogo, os raios de poeira. É um símbolo de como o caos pode levar a uma nova ordem, a uma nova forma de beleza. Uma lição cósmica sobre transformação e renascimento.
Vamos agora voltar nossa atenção para algo muito menor, mas não menos significativo. Uma estrela. Mas não uma estrela qualquer. Uma estrela Wolf-Rayet, designada WR-124. Essas estrelas são gigantes, pelo menos 25 vezes mais massivas que o nosso Sol, e estão nos estágios finais de suas vidas. Elas são incrivelmente quentes e brilhantes, e estão literalmente se desfazendo, expelindo suas camadas externas para o espaço através de ventos estelares poderosos. Elas vivem rápido e morrem jovens, destinadas a explodir como supernovas. Estudar essas estrelas é crucial para entender de onde vêm os elementos pesados do universo. A poeira cósmica, que forma planetas e pessoas, é em grande parte forjada nessas estrelas e em suas mortes explosivas. O Webb observou a WR-124 e sua nebulosa circundante com uma clareza sem precedentes. A imagem é etérea, parecendo uma flor de cerejeira cósmica florescendo na escuridão. A estrela central brilha intensamente e ao seu redor há uma auréola de gás e poeira que foi ejetada pela estrela. O segredo que o Webb revelou está na poeira. Pela primeira vez, podemos ver a poeira se formando nos nós e aglomerados da nebulosa e sobrevivendo ao ambiente hostil ao redor da estrela. Os astrônomos podem agora estudar a quantidade e a composição dessa poeira. Isso nos ajuda a entender se essas estrelas são as principais fontes de poeira no universo primitivo. A poeira é essencial. Ela fornece os locais para as moléculas se formarem e, eventualmente, se aglutina para criar planetas. Sem poeira, não haveria planetas rochosos como a Terra. A imagem da WR-124 é, portanto, um retrato da origem da nossa própria matéria. Estamos vendo uma estrela em seu leito de morte, semeando o universo com os ingredientes para futuras gerações de estrelas e planetas. É um elo fundamental no ciclo cósmico da matéria. O segredo é essa conexão direta entre a morte de uma estrela gigante e a possibilidade de vida em outro lugar, em outro tempo. Deixe a imagem desta flor cósmica e efêmera acalmá-lo. Sinta a beleza na transitoriedade. A estrela está morrendo, mas em sua morte, ela está dando o presente da possibilidade. Um lembrete poético de que somos todos feitos de poeira de estrelas, forjados no coração de gigantes moribundos como este. Até agora, falamos sobre descobertas que, embora revolucionárias, se encaixam em nossas teorias. Mas e se o Webb tivesse encontrado algo que simplesmente não deveria existir? Vamos viajar para a nebulosa de Órion, um dos berçários estelares mais próximos e mais bem estudados. Lá, o Webb encontrou algo verdadeiramente bizarro, um segredo que desafia nossa compreensão da formação de planetas e estrelas. Eles foram apelidados de JUMBOS, um acrônimo para Jupiter Mass Binary Objects, ou objetos binários de massa de Júpiter. O Webb encontrou dezenas de pares de objetos, cada um com a massa de um planeta gigante como Júpiter, mas que não estão orbitando uma estrela. Em vez disso, eles estão flutuando livremente no espaço, em pares, orbitando um ao outro. E eles são jovens, com apenas 1 milhão de anos. A existência deles é um quebra-cabeça. Nossas teorias atuais de formação de planetas e estrelas não explicam facilmente como eles surgiram. A teoria de formação de estrelas diz que objetos tão pequenos não deveriam se formar a partir do colapso de uma nuvem de gás, pois não têm gravidade suficiente. A teoria de formação de planetas diz que eles se formam em discos ao redor de estrelas e, se fossem ejetados,
Seria extremamente improvável que fossem ejetados em pares que permanecessem gravitacionalmente ligados. Então, de onde eles vieram? Este é o segredo. Ninguém sabe ao certo. Talvez sejam um novo modo de formação estelar ou planetária que não conhecíamos. Talvez eles tenham se formado em sistemas estelares e foram ejetados por interações gravitacionais complexas. Seja qual for a resposta, os Jumbos nos dizem que o universo tem mais truques na manga do que imaginávamos. Eles são uma nova classe de objetos celestes, uma anomalia que forçará os teóricos a voltarem para a prancheta. Imagine-os. Dois mundos do tamanho de Júpiter, sozinhos na escuridão do espaço interestelar, presos em uma dança gravitacional silenciosa. Sem um sol para aquecê-los, eles são escuros e frios, brilhando apenas fracamente com seu próprio calor interno. É uma imagem solitária e poética, e um lembrete humilde de que, por mais que pensemos que sabemos, o universo sempre encontra uma maneira de nos surpreender. Deixe a imagem desses gigantes errantes e solitários levá-lo a um estado de paz. Eles representam o desconhecido, o mistério e a alegria da descoberta que nos espera na escuridão. Um dos maiores mistérios da cosmologia moderna é o que chamamos de tensão de Hubble. Essencialmente, temos duas maneiras principais de medir a taxa de expansão do universo: a constante de Hubble. Uma maneira é olhar para o universo primitivo, usando a radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente do Big Bang. A outra maneira é olhar para o universo local, medindo as distâncias e velocidades de estrelas e galáxias próximas. O problema e o segredo é que essas duas medições não concordam. Elas dão resultados ligeiramente diferentes, mas estatisticamente significativos. Isso sugere que pode haver algo faltando em nosso modelo padrão de cosmologia. E é aqui que o Webb entra em cena. Para medir a expansão local, os astrônomos usam uma escada de distância cósmica. Eles começam medindo a distância para estrelas próximas em nossa galáxia, chamadas cefeidas. Estas são estrelas variáveis, cujo brilho pulsa a uma taxa regular que está diretamente relacionada à sua luminosidade intrínseca. Ao comparar seu brilho aparente com seu brilho conhecido, podemos calcular sua distância com precisão. Em seguida, eles encontram cefeidas em galáxias mais distantes que também contêm supernovas do tipo 1A, que são explosões estelares com um brilho padrão conhecido. Isso permite calibrar a distância dessas supernovas, que podem então ser usadas para medir distâncias para galáxias ainda mais distantes. O problema é que o telescópio Hubble tinha dificuldade em observar cefeidas em galáxias distantes, pois sua luz era misturada com a de outras estrelas. O Webb, com sua resolução infravermelha superior, pode isolar facilmente as cefeidas individuais, mesmo em galáxias lotadas. O Webb está agora refazendo essas medições com uma precisão sem precedentes. E o segredo que ele pode revelar é monumental. Se o Webb confirmar a discrepância, isso significaria que nosso entendimento do universo está incompleto. Pode apontar para a existência de novas partículas, como um tipo de neutrino estéril ou uma forma de energia escura que muda com o tempo. Não é uma imagem bonita, mas um número que pode quebrar a física como a conhecemos. Pense nisso. Um telescópio olhando para estrelas pulsantes pode reescrever as leis fundamentais do cosmos. Deixe essa ideia expandir sua mente. A precisão silenciosa do Webb
medindo a luz de estrelas distantes, pode estar nos levando a uma revolução na física. É um trabalho paciente, meticuloso, mas com implicações que abalam o universo. Vamos agora nos aprofundar em um dos aspectos mais fundamentais da nossa existência. De onde vêm os elementos que nos compõem? Sabemos que os elementos mais leves, hidrogênio e hélio, foram criados no Big Bang. Elementos mais pesados, até o ferro, são forjados nos núcleos das estrelas. Mas e os elementos mais pesados que o ferro, como ouro, platina e urânio? Por muito tempo, a principal teoria era que eles eram criados em explosões de supernovas, mas os números não batiam. E então surgiu outra ideia: a fusão de estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são os remanescentes incrivelmente densos de estrelas massivas que explodiram. Uma colher de chá de seu material pesaria bilhões de toneladas. Quando duas dessas estrelas em um sistema binário espiralam uma em direção à outra e colidem, o resultado é um evento cataclísmico chamado de quilonova. Essa colisão violenta cria as condições perfeitas de temperatura e pressão para forjar os elementos mais pesados do universo através de um processo chamado de processo R. Em 2017, os observatórios de ondas gravitacionais LIGO e Virgo detectaram a fusão de duas estrelas de nêutrons e os telescópios viram o brilho da quilonova resultante, confirmando a teoria. Mas ainda há muito que não sabemos sobre esse processo. E é aqui que o Webb está revelando um segredo. O Webb tem a capacidade de estudar a luz infravermelha dessas quilonovas com detalhes incríveis. Essa luz contém as assinaturas espectrais dos elementos pesados recém-formados. Ao analisar essa luz, o Webb pode nos dizer exatamente quais elementos são criados, em que quantidades e como eles são ejetados para o espaço. Ele pode nos ajudar a responder perguntas como: todas as fusões de estrelas de nêutrons produzem os mesmos elementos? Onde exatamente na colisão esses elementos são formados? O segredo que o Webb está desvendando é a origem precisa dos materiais mais preciosos do universo. O ouro em seu anel, a platina em eletrônicos, o iodo em seu corpo, todos foram provavelmente forjados na colisão titânica de duas estrelas mortas há bilhões de anos, em uma galáxia distante. Pense na violência e na beleza desse evento. Duas das coisas mais densas do universo colidindo, criando um flash de luz e uma fábrica de elementos pesados, semeando a galáxia com os blocos de construção para futuros planetas e, talvez, futuras civilizações. Deixe essa conexão profunda acalmá-lo. Você carrega dentro de si os ecos de uma das danças mais poderosas do cosmos. Agora, vamos voltar para a questão que mais cativa a imaginação humana. Estamos sozinhos? O Webb foi projetado para ser uma ferramenta poderosa na busca por bioassinaturas, os sinais químicos de vida nas atmosferas de exoplanetas. Já mencionamos a intrigante detecção de sulfeto de dimetila em K2-18b. Mas a busca é muito mais ampla. O Webb está estudando um sistema planetário próximo e fascinante chamado TRAPPIST-1, a apenas 40 anos-luz de distância. Este sistema tem 7 planetas do tamanho da Terra orbitando uma estrela anã vermelha ultra-fria. E o mais emocionante é que pelo menos 3 desses planetas estão na zona habitável, a região onde a água líquida pode existir na superfície. O Webb está sistematicamente observando cada um desses mundos enquanto eles transitam sua estrela. Ele está tentando determinar
se eles têm atmosferas e, em caso afirmativo, do que são feitas. As primeiras observações do planeta mais interno, TRAPPIST-1b, foram um tanto desanimadoras, sugerindo que ele não tem uma atmosfera substancial. Mas as observações do próximo planeta, TRAPPIST-1c, sugerem uma atmosfera densa, talvez rica em dióxido de carbono. A busca continua. O segredo que o Webb pode revelar aqui é o mais profundo de todos. A estratégia não é encontrar um único sinal conclusivo, mas construir um caso com múltiplas evidências. Imagine que em um desses planetas o Webb encontre uma atmosfera com oxigênio, metano e vapor de água, todos juntos. Na Terra, a coexistência de oxigênio e metano é um forte sinal de vida, pois eles reagem e se destroem rapidamente e precisam ser constantemente reabastecidos por processos biológicos e geológicos. Se o Webb encontrar esse coquetel químico em um mundo TRAPPIST, seria a evidência mais forte até hoje de que a vida existe além da Terra. O anúncio, se vier, será cauteloso, mas a implicação seria transformadora. Mudaria para sempre o nosso lugar no universo. Deixaríamos de ser o único exemplo de vida para nos tornarmos parte de uma tapeçaria cósmica de biologia. Relaxe e pense nesses 7 mundos irmãos. Imagine seus céus, suas paisagens. Alguns podem ser mundos de rocha nua, outros podem ser mundos de água. E um deles, apenas um deles, pode abrigar algo vivo. A busca está em andamento e o Webb é nosso olho nesta busca sagrada. Vamos mudar nosso foco de objetos individuais para a teia invisível que conecta tudo. O universo não é apenas uma coleção de galáxias espalhadas aleatoriamente. Elas estão organizadas em uma vasta estrutura chamada de teia cósmica. Filamentos gigantes de gás e matéria escura se estendem pelo universo, conectando aglomerados de galáxias em seus nós, com grandes vazios entre eles. A maior parte da matéria comum do universo, o gás hidrogênio, reside nesses filamentos. No entanto, esse gás é tão difuso e tênue que é extremamente difícil de detectar diretamente. Era a parte secreta e invisível da estrutura do universo. Até agora. O Webb, com sua sensibilidade sem precedentes, está começando a nos dar os primeiros vislumbres diretos desses filamentos cósmicos. A estratégia é usar quasares distantes como lanternas. Quasares são buracos negros supermassivos, extremamente brilhantes, no centro de galáxias distantes. A luz de um quasar viaja por bilhões de anos-luz para nos alcançar. No caminho, ela passa através desses filamentos da teia cósmica. O gás nos filamentos absorve a luz do quasar em comprimentos de onda específicos, deixando uma impressão digital em seu espectro. Ao observar um quasar com o Webb, os astrônomos podem ver essas linhas de absorção e mapear a estrutura e a composição do gás nos filamentos. E em alguns casos, o Webb conseguiu fazer algo ainda mais notável. Ao observar aglomerados de galáxias, ele detectou o brilho fraco e difuso do próprio gás no filamento, iluminado pela luz das galáxias dentro dele. O segredo revelado é que a teia cósmica não é apenas um conceito teórico, é real, e podemos começar a mapeá-la. Estamos vendo as rodovias cósmicas que alimentam as galáxias com gás fresco, permitindo que elas continuem a formar estrelas. Estamos vendo o esqueleto do universo. Imagine essa estrutura. Filamentos de matéria escura e gás se estendendo por centenas de milhões de anos-luz. Uma rede brilhante conectando ilhas de luz que são as galáxias. É uma imagem de ordem e conexão
em uma escala quase incompreensível. Deixe essa imagem de interconexão universal acalmá-lo. Assim como as galáxias estão conectadas por essa teia, talvez tudo no universo esteja conectado de maneiras que ainda estamos começando a entender. Vamos agora para um dos lugares mais enigmáticos do universo: o centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea. A cerca de 27 mil anos-luz de distância, na direção da constelação de Sagitário, reside um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A Estrela. Ele tem uma massa de cerca de 4 milhões de sóis, mas está contido em uma região menor que a órbita de Mercúrio. Esta região é incrivelmente lotada e obscurecida por densas nuvens de gás e poeira, tornando-a invisível para telescópios de luz visível como o Hubble. Por décadas, os astrônomos têm usado telescópios infravermelhos e de rádio para perscrutar o véu, rastreando as órbitas de estrelas que zunem ao redor do buraco negro como abelhas em uma colmeia. Mas a visão do Webb está abrindo uma nova janela para este ambiente extremo. O Webb está produzindo as imagens infravermelhas mais nítidas e detalhadas do centro galáctico até hoje. Ele pode separar estrelas individuais que antes estavam borradas, permitindo que os astrônomos meçam seus movimentos com uma precisão incrível. Isso nos ajuda a refinar a massa do buraco negro e a testar a teoria da relatividade geral de Einstein em um dos ambientes gravitacionais mais fortes do universo. O segredo que o Webb está ajudando a desvendar é como o nosso buraco negro central interage com o seu ambiente. Sagitário. A estrela é relativamente silencioso em comparação com os quasares que vemos em outras galáxias. Por quê? O Webb está estudando o fluxo de gás que se aproxima do buraco negro, tentando entender como ele é alimentado. Ele está observando flares e erupções que ocorrem quando pedaços de matéria caem no buraco negro. Ele está mapeando os campos magnéticos que podem estar canalizando o gás. E ele está procurando por evidências de um anel de estrelas que se acredita ter se formado muito perto do buraco negro a partir de um disco de gás que existia no passado. Imagine esse lugar: 1 milhão de estrelas amontoadas em um volume que mal se estende por alguns anos-luz. No centro, um abismo de escuridão, uma singularidade no espaço-tempo. E ao seu redor, um balé caótico de estrelas, gás e campos magnéticos. É o coração pulsante e misterioso da nossa galáxia. Deixe a imagem deste centro movimentado e oculto levá-lo a um estado de relaxamento. É um lembrete da imensa energia e do mistério que se escondem até mesmo em nossa própria casa galáctica. A história do nosso universo é uma história de transformação. Mas como as primeiras grandes estruturas, as primeiras cidades de estrelas, realmente se formaram? O Webb está nos dando uma visão sem precedentes de um processo chamado protoaglomerado, a fase de montagem dos aglomerados de galáxias. Os aglomerados de galáxias que vemos hoje são as estruturas mais massivas e gravitacionalmente ligadas do universo, contendo centenas ou milhares de galáxias. Mas como eles eram no universo primitivo? O Webb observou um protoaglomerado chamado SPT-2346, visto como era quando o universo tinha apenas 1,4 bilhão de anos. Esta estrutura já continha mais de uma dúzia de galáxias amontoadas em uma região relativamente pequena do espaço. E estas não eram galáxias tranquilas. Elas estavam formando estrelas a uma taxa furiosa, centenas de vezes mais rápido
que a nossa Via Láctea hoje. Elas eram fábricas de estrelas, brilhando intensamente na luz infravermelha. O segredo que o Webb revelou é a intensidade e a rapidez desse processo de montagem. As galáxias neste protoaglomerado estavam colidindo e se fundindo, e o gás entre elas estava sendo canalizado para alimentar essa explosão de formação estelar. É como assistir à construção de uma metrópole em alta velocidade. O Webb conseguiu usar sua espectroscopia para medir os movimentos das galáxias dentro do protoaglomerado, confirmando que elas estão gravitacionalmente ligadas e destinadas a se fundir em uma única galáxia elíptica gigante, uma das maiores do universo. Ele também analisou a composição química do gás, vendo os primeiros elementos pesados sendo forjados nessas fornalhas estelares. Estamos testemunhando a infância dos gigantes. Essas estruturas, que hoje são cidades galácticas antigas e relativamente calmas, já foram canteiros de obras caóticos e energéticos. O segredo é que o universo construiu suas maiores estruturas muito cedo e de forma muito violenta. Pense na energia concentrada neste pequeno volume do espaço primitivo. Dezenas de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, todas nascendo e interagindo em um frenesi criativo. Deixe essa imagem de criação intensa e concentrada preencher sua mente. É um lembrete de que a tranquilidade que vemos em grande parte do universo hoje foi precedida por uma juventude turbulenta e espetacular. Vamos agora direcionar nossa atenção para um dos maiores quebra-cabeças da astronomia, a matéria escura. Sabemos que ela existe. Vemos seus efeitos gravitacionais por toda a parte. É a cola que mantém as galáxias unidas e os aglomerados de galáxias coesos. Ela compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo. Mas nós não sabemos o que ela é. Ela não emite, absorve ou reflete luz. É invisível. Um dos segredos mais profundos que o Webb pode ajudar a desvendar é a natureza dessa substância misteriosa. O Webb não pode ver a matéria escura diretamente, mas ele é uma ferramenta incrivelmente poderosa para mapear sua distribuição e estudar seus efeitos. Como já mencionamos, o Webb usa lentes gravitacionais para estudar o universo distante. A maneira como a luz de galáxias distantes é distorcida por um aglomerado de galáxias, em primeiro plano, depende da distribuição total de massa no aglomerado, incluindo a matéria escura. Ao medir essa distorção com uma precisão incrível, o Webb pode criar mapas detalhados da matéria escura. Os astrônomos podem então comparar a esses mapas com a distribuição da matéria visível, estrelas e gás. Isso nos permite testar diferentes teorias sobre a matéria escura. Por exemplo, a teoria predominante é que a matéria escura é fria, o que significa que suas partículas se movem lentamente. Isso leva a previsões específicas sobre como a matéria escura deve se aglomerar em pequenas escalas. Modelos alternativos, como a matéria escura quente ou autointeragente, fazem previsões diferentes. Ao observar aglomerados de galáxias e galáxias anãs com o Webb e mapeando sua matéria escura, podemos começar a testar essas teorias. O segredo aqui não será uma única imagem, mas uma acumulação de dados precisos. É um trabalho de detetive cósmico. O Webb está procurando por pistas sutis na forma como a luz se dobra ao redor das galáxias, pistas que podem nos dizer se as partículas de matéria escura interagem umas com as outras, ou se elas se comportam de maneiras inesperadas. Imagine-se como um detetive,
olhando para essas imagens de galáxias distorcidas, não apenas pela sua beleza, mas procurando as impressões digitais de um fantasma, a substância invisível que domina nosso universo. É uma busca silenciosa e paciente pela maior peça que falta em nosso quebra-cabeça cósmico. A história da vida na Terra está intrinsecamente ligada a impactos de asteroides e cometas. Um impacto massivo há 66 milhões de anos acabou com os dinossauros, mas abriu caminho para a ascensão dos mamíferos. Impactos anteriores, durante o início da história da Terra, podem ter entregado água e os blocos de construção orgânicos da vida. Compreender esses pequenos corpos do sistema solar é crucial para entender nossa própria origem e o potencial de vida em outros lugares. O Webb, apesar de ser projetado para olhar para o cosmos distante, também é uma ferramenta fantástica para estudar nosso próprio quintal. E ele já fez uma descoberta surpreendente que revela um segredo sobre a origem da água em nosso sistema solar. O Webb observou um cometa no cinturão de asteroides principal, uma região entre Marte e Júpiter. Este não é um cometa típico que vem das regiões geladas e distantes do sistema solar. Este é um objeto que vive na parte mais quente e rochosa do sistema solar. E, no entanto, o Webb detectou inequivocamente a assinatura de vapor de água ao redor dele. Este foi o primeiro cometa no cinturão de asteroides a ter água confirmada. Mas aqui está o segredo. Ao analisar a composição do cometa, o Webb não detectou o dióxido de carbono. Isso é muito estranho. O dióxido de carbono geralmente compõe de 10 a 20% do material volátil em um cometa. Sua ausência sugere que este cometa se formou em uma parte relativamente quente do sistema solar primordial, onde o dióxido de carbono não conseguiu congelar, mas a água sim. Isso apoia a teoria de que o cinturão de asteroides principal pode ter sido um reservatório de água gelada na história inicial do sistema solar. E isso significa que os asteroides desta região, e não apenas os cometas de longe, poderiam ter sido uma fonte importante de água para a Terra primitiva. Pense nisso. A água que você bebe, a água que compõe 70% do seu corpo, pode ter vindo de um asteroide rochoso que se formou não muito longe de onde a Terra estava se formando. O segredo é que a fonte da nossa vida pode estar muito mais perto do que pensávamos. Deixe esse pensamento fluir através de você como água. A conexão entre você e um pequeno corpo rochoso e gelado flutuando entre Marte e Júpiter. É um lembrete da dança complexa de materiais que levou à nossa existência. Vamos voltar agora para a exploração de mundos além do nosso sistema solar. Um dos métodos mais poderosos para encontrar e caracterizar exoplanetas é a imagem direta. Em vez de detectar a pequena queda de luz quando um planeta passa na frente de sua estrela, a imagem direta tenta, como o nome sugere, tirar uma foto real do planeta. Isso é incrivelmente difícil. É como tentar ver um vagalume ao lado de um farol ofuscante a milhares de quilômetros de distância. O brilho da estrela hospedeira geralmente ofusca completamente a luz fraca refletida pelo planeta. Para conseguir isso, os telescópios usam um dispositivo chamado coronógrafo, que bloqueia a luz da estrela, permitindo que a luz do planeta seja vista. O Webb está equipado com coronógrafos de última geração e ele já demonstrou sua incrível capacidade. O Webb tirou sua primeira imagem direta de um exoplaneta, um gigante gasoso chamado HIP
65426b. Este planeta tem cerca de 7 vezes a massa de Júpiter e orbita sua estrela a uma distância 100 vezes maior que a da Terra ao Sol. Essa grande separação tornou-o um alvo ideal para o Webb testar seus coronógrafos, e a imagem foi um sucesso espetacular. Em diferentes filtros infravermelhos, o planeta aparece como um pequeno ponto de luz distinto, claramente separado de sua estrela. O segredo que esta primeira luz revela é o imenso potencial para o futuro. Ao tirar imagens diretas de planetas, não estamos apenas confirmando sua existência. Podemos analisar a luz do próprio planeta para determinar a composição de sua atmosfera, sua temperatura e a presença de nuvens. E enquanto o Webb está atualmente limitado a fotografar planetas gigantes gasosos que estão longe de suas estrelas, a tecnologia está abrindo caminho para futuros telescópios que poderão um dia tirar imagens diretas de planetas do tamanho da Terra em zonas habitáveis. Imagine o dia em que não apenas detectaremos bioassinaturas, mas teremos uma imagem real de um ponto azul pálido orbitando outra estrela. A imagem do HIP 65426b é o primeiro passo nessa jornada. É um vislumbre de um futuro onde poderemos mapear os continentes e oceanos de mundos alienígenas. Deixe essa imagem, esse pequeno ponto de luz solitário, simbolizar a esperança e a promessa da exploração. Um farol que nos guia em direção à resposta da antiga pergunta: estamos sozinhos? Em nossa jornada, vimos o nascimento de estrelas e a morte de estrelas. Mas o que acontece no meio? Como as estrelas evoluem e como elas interagem com os planetas que as orbitam? O Webb está nos dando uma nova visão sobre a relação muitas vezes violenta entre uma estrela e seu sistema planetário. Vamos olhar para uma estrela jovem, com apenas alguns milhões de anos, cercada por um disco de gás e poeira onde os planetas estão se formando. Essas estrelas jovens são incrivelmente ativas. Elas têm campos magnéticos poderosos e expelem jatos de material e flares energéticos. Essa atividade estelar pode ter um impacto profundo nos planetas, em formação e em suas atmosferas. O Webb está estudando esses discos protoplanetários com um detalhe sem precedentes. Ele pode ver as lacunas e anéis nos discos que são esculpidos por planetas recém-nascidos. Mas ele também pode analisar a química do gás e da poeira no disco. E aqui ele está revelando um segredo sobre a sobrevivência planetária. Em alguns sistemas, o Webb observa que a intensa radiação ultravioleta e de raios X da estrela jovem está fotoevaporando o disco. Essencialmente, a estrela está soprando para longe o material que os planetas precisam para crescer. Isso cria uma corrida contra o tempo. Os planetas gigantes gasosos, como Júpiter, precisam se formar rapidamente, em poucos milhões de anos, antes que o gás do disco se dissipe. Para planetas rochosos mais próximos da estrela, a intensa atividade estelar pode arrancar suas atmosferas primordiais, deixando-os como mundos de rocha nua. Isso pode explicar por que alguns planetas do tamanho da Terra que encontramos são inabitáveis. O segredo é que a habitabilidade de um planeta não depende apenas de sua distância da estrela, mas também da história e do temperamento dessa estrela. Uma estrela não é apenas uma fonte de luz e calor. Ela pode ser uma força destrutiva. O Webb está nos ajudando a entender esse equilíbrio delicado. Ele está identificando quais tipos de estrelas e quais tipos de ambientes
são mais propícios à formação e sobrevivência de planetas como o nosso. Pense em nosso próprio Sol. Ele já foi uma estrela jovem e ativa. A Terra primitiva sobreviveu a essa fase turbulenta. O Webb está nos mostrando o quão sortudos podemos ter sido. Deixe esse pensamento sobre o equilíbrio delicado entre criação e destruição acalmá-lo. Somos o produto de uma dança cósmica que deu certo. Até agora, nossa busca por segredos se concentrou em objetos que podemos ver, mesmo que apenas em luz infravermelha. Mas e a energia que impulsiona a expansão acelerada do universo? A energia escura, assim como a matéria escura, não sabemos o que é. É uma propriedade do próprio vácuo, uma força repulsiva que está afastando as galáxias umas das outras a um ritmo cada vez mais rápido. Ela constitui quase 70% do conteúdo de energia do universo. O segredo de sua natureza é talvez o maior mistério de toda a física. O Webb, sendo um observatório do universo distante, é uma ferramenta crucial para sondar a história da energia escura. A energia escura não era tão dominante no passado. No universo primitivo, a gravidade da matéria, tanto a comum quanto a escura, era a força dominante, retardando a expansão. Mas à medida que o universo se expandia e a matéria se diluía, a energia escura, que se acredita ter uma densidade constante, começou a dominar. Isso aconteceu há cerca de 5 bilhões de anos. O Webb está mapeando a expansão do universo em diferentes épocas, medindo as distâncias de galáxias e supernovas em uma vasta gama de distâncias. Ao fazer isso, ele está traçando a história da batalha cósmica entre a gravidade, que tenta juntar as coisas, e a energia escura, que tenta separá-las. Isso permitirá que os cosmólogos testem diferentes modelos de energia escura. É uma constante cosmológica, como Einstein propôs? Ou é algo dinâmico, que muda com o tempo, conhecido como quintessência? O Webb pode detectar desvios sutis na história da expansão que poderiam apontar para uma ou outra teoria. O segredo que ele pode revelar tem implicações profundas para o destino final do nosso universo. Se a energia escura for constante, o universo continuará a se expandir para sempre, tornando-se cada vez mais frio, escuro e vazio, em um cenário conhecido como Big Freeze. Se a energia escura se fortalecer com o tempo, poderia levar a um Big Rip, onde a própria estrutura dos átomos seria rasgada. Relaxe e contemple essa força invisível e onipresente. Uma energia inerente ao tecido do espaço, empurrando silenciosamente o cosmos para o seu destino final. O Webb está escutando os ecos da história da expansão, tentando decifrar a natureza desse poder misterioso. É uma busca pelo futuro, olhando para o passado. Vamos voltar ao tema da vida, mas de uma perspectiva diferente. Sabemos que a vida na Terra é baseada em carbono e usa água como solvente. Mas seria a vida em outros lugares necessariamente a mesma? A busca por vida, como não a conhecemos, é um dos campos mais especulativos e fascinantes da astrobiologia. E o Webb, com sua capacidade de analisar atmosferas com detalhes incríveis, pode acidentalmente tropeçar em um segredo que aponta para uma bioquímica alienígena. Imagine que o Webb esteja estudando a atmosfera de um exoplaneta e encontre um desequilíbrio químico que não pode ser explicado pela geologia ou pela fotoquímica conhecidas. Por exemplo, uma abundância de uma molécula que, em condições normais, não deveria estar lá. Poderia ser um sinal de um processo biológico que não entendemos. Os cientistas estão desenvolvendo uma biblioteca de assinaturas agnósticas
de vida. Em vez de procurar por moléculas específicas como oxigênio ou metano, eles procuram por sinais de complexidade. A vida, como a conhecemos, produz moléculas complexas que são improváveis de se formar espontaneamente. Se o Webb detectasse uma abundância inesperada de hidrocarbonetos complexos em um planeta que não deveria tê-los, isso seria um sinal de alerta. Outra possibilidade é procurar por solventes alternativos. Em mundos muito frios, como Titã, a Lua de Saturno, a vida poderia, teoricamente, usar metano líquido ou etano em vez de água. O Webb pode procurar por anomalias químicas nas atmosferas desses mundos frios, que poderiam ser causadas por uma forma de vida baseada em metano. O segredo aqui é que precisamos manter a mente aberta. A vida pode ter encontrado outras soluções para os desafios da existência. Pode não respirar oxigênio, pode não ser baseada em carbono. O Webb não está programado para encontrar pequenos homens verdes. Ele é um químico cósmico. Ele lê as composições das atmosferas. E se ele encontrar uma composição que desafia todas as explicações convencionais, ele pode ter encontrado a primeira evidência de uma forma de vida verdadeiramente alienígena. Deixe sua imaginação vagar. Pense em formas de vida que flutuam nas nuvens de um gigante gasoso, ou criaturas de silício que vivem em um mundo de rocha derretida. O universo é vasto e as leis da química são complexas. O Webb está nos dando as ferramentas para começar a explorar essas possibilidades. A história de cada galáxia está escrita em suas estrelas. Ao estudar as populações de estrelas em uma galáxia, podemos aprender sobre seu passado. Quando ela formou a maioria de suas estrelas, se ela passou por fusões com outras galáxias e como ela evoluiu ao longo do tempo. Este campo é chamado de arqueologia galáctica. O problema é que, em galáxias distantes, mesmo as mais poderosas como Hubble, não conseguiam resolver estrelas individuais. Víamos apenas a luz combinada de bilhões de estrelas, borradas juntas. Isso tornava difícil decifrar suas histórias detalhadas. Mas o Webb mudou o jogo. Com sua incrível resolução e sensibilidade no infravermelho, o Webb pode, pela primeira vez, resolver estrelas individuais em galáxias além do nosso grupo local. Ele pode separar estrelas gigantes vermelhas, que são excelentes marcadores de populações estelares mais antigas. E ele fez isso em galáxias a milhões de anos-luz de distância. O segredo que o Webb está revelando é a história detalhada da formação de galáxias em nosso universo próximo. Por exemplo, ao observar a galáxia Anã, WLM, a quase 3 milhões de anos-luz de distância, o Webb conseguiu estudar suas estrelas de baixa massa. Ele descobriu que as estrelas mais antigas desta galáxia se formaram muito cedo na história do universo, há mais de 13 bilhões de anos. Isso significa que mesmo as galáxias mais pequenas e isoladas começaram a se formar quase imediatamente após o Big Bang. O Webb também pode mapear a distribuição de diferentes populações estelares dentro de uma galáxia. Isso pode revelar evidências de fusões passadas. Se uma galáxia menor foi engolida por uma maior, suas estrelas podem formar um fluxo ou uma corrente que ainda é visível. O Webb pode detectar esses fluxos estelares fantasmagóricos, que são os esqueletos de galáxias mortas há muito tempo. Pense nisso como escavar as ruínas de uma cidade antiga. Cada estrela é um artefato, e sua localização, idade e composição química nos contam uma história. O Webb é o nosso pincel de arqueólogo,
varrendo a poeira cósmica para revelar as histórias escondidas das galáxias. Deixe essa ideia de história cósmica acalmá-lo. Cada ponto de luz no céu tem um passado, uma história de formação e evolução. E agora, estamos finalmente começando a ler essas histórias. Um dos maiores legados do telescópio espacial Hubble foi o Hubble Ultra Deep Field, uma imagem de uma pequena mancha no céu onde o Hubble olhou por mais de 11 dias, revelando cerca de 10.000 galáxias. Essa imagem mudou nossa percepção da vastidão do universo. O Webb, naturalmente, está levando isso a um nível totalmente novo. O Webb está conduzindo seus próprios campos profundos, como o que já mencionamos, o SMACS 0723. Mas ele está fazendo isso de forma muito mais rápida e profunda do que o Hubble. O que o Hubble levou semanas para fazer, o Webb pode fazer em horas. E ele vê galáxias muito mais vermelhas e distantes que o Hubble não conseguia ver. O segredo que está emergindo desses novos campos profundos é que o universo primitivo era um lugar muito mais movimentado e estruturado do que prevíamos. Os modelos de formação de galáxias sugeriam que as primeiras galáxias seriam pequenas e regulares. Mas o Webb está encontrando um número surpreendente de galáxias massivas e bem formadas, incluindo galáxias com estruturas de disco e barra, muito cedo na história cósmica. Algumas dessas galáxias parecem ter parado de formar estrelas, tornando-se vermelhas e mortas, muito antes do que se pensava ser possível. Isso desafia a nossa compreensão de como as galáxias crescem e como seus buracos negros centrais regulam a formação de estrelas. Os astrônomos estão chamando essas galáxias de quebradoras de universo, porque elas parecem quebrar nossos modelos atuais. O segredo não é que nossas teorias estejam completamente erradas, mas que elas estão incompletas. Há processos acontecendo no universo primitivo. Talvez a formação de estrelas seja mais eficiente, ou talvez os buracos negros cresçam mais rápido, que não foram totalmente contabilizados. Cada novo campo profundo do Webb é como abrir uma nova caixa do tesouro. Ele nos dá um senso mais completo das primeiras galáxias, permitindo que os astrônomos construam uma imagem mais precisa de como o cosmos evoluiu da sopa primordial do Big Bang para a rica tapeçaria de galáxias que vemos hoje. Deixe sua mente flutuar através dessas imagens profundas. Cada ponto de luz, uma galáxia. Cada galáxia, um mistério. E em seu conjunto, elas contêm o segredo de nossas próprias origens cósmicas. Vamos voltar nossa atenção para os anéis de um gigante. Não Saturno, cujos anéis de gelo são famosos, mas Netuno, a oitava e mais distante planeta do nosso Sol. Quando a sonda Voyager 2 passou por Netuno em 1989, ela nos deu as primeiras imagens nítidas de seus anéis tênues e de suas nuvens de metano azul profundo. Desde então, tem sido difícil obter boas imagens de Netuno a partir da Terra, mas o Webb mudou isso dramaticamente. A imagem de Netuno do Webb é simplesmente deslumbrante e revela segredos que estavam escondidos por décadas. No infravermelho, o planeta não parece azul. O gás metano em sua atmosfera absorve fortemente a luz vermelha e infravermelha. Então o globo do planeta parece escuro e fantasmagórico. No entanto, as nuvens de gelo de metano em alta altitude brilham intensamente, aparecendo como manchas e listras brilhantes.
Vemos uma banda de nuvens contínua no Equador e até mesmo um vórtice brilhante no Polo Sul. Mas o verdadeiro show está nos anéis. Pela primeira vez em mais de 30 anos, e com uma clareza sem precedentes, vemos os anéis de poeira de Netuno. Eles brilham no infravermelho como colares delicados. Vemos os anéis mais brilhantes e estreitos, e também os anéis mais fracos e difusos entre eles. Alguns dos anéis parecem grumosos ou em arco, um mistério que os cientistas ainda estão tentando entender, provavelmente relacionado à influência gravitacional de pequenas luas próximas. O Webb também capturou 7 das 14 luas conhecidas de Netuno. A mais proeminente é Tritão, que parece uma estrela incrivelmente brilhante na imagem. Tritão é coberto por nitrogênio congelado, que reflete a luz solar de forma muito eficiente, fazendo-o brilhar mais que o próprio Netuno na visão do Webb. O segredo aqui é a dinâmica deste sistema distante. Os anéis, as luas, a atmosfera, todos estão interligados em uma dança complexa. A imagem do Webb nos dá uma nova ferramenta para estudar este mundo gelado e distante. É um lembrete de que mesmo os planetas que pensávamos conhecer ainda guardam surpresas. Deixe a imagem deste Netuno etéreo e seus anéis brilhantes acalmá-lo. Um mundo de beleza silenciosa e fria na borda do nosso sistema solar. Até agora, nossa jornada nos levou a galáxias distantes, planetas próximos e o coração de nossa própria galáxia. Mas há um tipo de evento cósmico que ofusca quase tudo em termos de pura energia: as explosões de raios gama, GRPS. São as explosões mais poderosas do universo desde o Big Bang. Elas podem ser causadas pela morte de uma estrela extremamente massiva, uma hipernova, ou pela fusão de duas estrelas de nêutrons. Por alguns segundos, uma GRP pode liberar mais energia do que o nosso Sol liberará em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Estudar o brilho residual dessas explosões, a luz que se segue em comprimentos de onda mais longos, nos permite estudar o ambiente onde a explosão ocorreu, muitas vezes em galáxias muito distantes. O Webb, com sua capacidade de responder rapidamente a eventos transitórios e sua sensibilidade infravermelha, é uma máquina perfeita para caçar o brilho residual das GRBS mais distantes. E ele já está fazendo isso. Ao observar o brilho residual de uma GRB distante, o Webb pode analisar a luz à medida que ela passa pelo gás da galáxia hospedeira. Isso age como uma sonda, revelando a composição química e as condições do gás no universo primitivo. O segredo que as GRBS podem revelar é sobre as primeiras estrelas e as primeiras galáxias. Acredita-se que as primeiras estrelas do universo, a chamada População 3, eram centenas de vezes mais massivas que o nosso Sol. Elas eram feitas apenas de hidrogênio e hélio. Quando morreram, suas explosões podem ter sido as primeiras GRBS. E elas semearam o universo com os primeiros elementos pesados. Encontrar o brilho residual de uma GRB de uma estrela da população 3 seria o santo graal da cosmologia. Seria a evidência mais direta que temos dessas estrelas elusivas. O Webb está à espreita, esperando. Quando os satélites de raios gama detectam uma nova explosão, um alerta é enviado. E o Webb pode ser reposicionado em horas para observar o local. Cada GRB que ele observa é uma oportunidade de olhar para uma galáxia aleatória no universo distante. Muitas vezes uma galáxia pequena e fraca que nunca teríamos notado de outra forma. Pense nisso.
A morte violenta de uma estrela a bilhões de anos-luz de distância se torna um farol, iluminando o universo primitivo para nós. É uma forma de usar os eventos mais energéticos do cosmos como nossas ferramentas de exploração. Deixe a ideia desses flashes de luz, esses ecos de explosões antigas, levá-lo a um estado de paz. Eles são mensageiros do passado profundo, trazendo segredos das primeiras luzes do universo. Finalmente, em nossa jornada para desvendar o que o Webb viu de tão secreto, chegamos talvez à implicação mais profunda de todas. Não é uma única imagem, um único espectro ou um único número. É a soma de tudo o que vimos. O segredo é uma mudança fundamental em nossa percepção do cosmos e de nosso lugar nele. O universo que o Webb está revelando é um lugar que é, ao mesmo tempo, mais estranho e mais familiar do que imaginávamos. É mais estranho porque está cheio de objetos que desafiam nossas teorias, como os jumbos em Órion ou as galáxias quebradoras de universo no início dos tempos. Ele nos mostra que nossas categorias e modelos são apenas aproximações de uma realidade muito mais rica e complexa. Ele nos ensina a humildade, lembrando-nos de que, por mais que aprendamos, sempre haverá mais mistério. Mas o universo do Webb também é mais familiar. Ele nos mostra que os ingredientes da vida, as moléculas orgânicas complexas, são comuns, congelados no gelo entre as estrelas. Ele nos mostra que a água, o solvente da vida, estava presente em nosso sistema solar interior desde o início. Ele nos mostra milhares de outros mundos, alguns dos quais podem ter oceanos e atmosferas. Ele nos conecta à morte de estrelas distantes, lembrando-nos que somos feitos de sua poeira. Ele nos conecta ao amanhecer do tempo, mostrando-nos as primeiras galáxias que são as ancestrais da nossa própria Via Láctea. O segredo é que a barreira entre nós e o universo está se dissolvendo. Não somos observadores separados, olhando para um cosmos alienígena. Somos parte integrante dele. Somos o universo tomando consciência de si mesmo. Cada imagem do Webb não é apenas uma peça de ciência, é um espelho. Vemos nos penhascos cósmicos o mesmo processo de nascimento e morte que governa nossas vidas. Vemos na nebulosa do Anel um vislumbre do futuro do nosso Sol. Vemos nos campos profundos a nossa própria árvore genealógica cósmica. O que foi classificado como secreto, então, não foi uma informação retida pela NASA. Foi um segredo guardado pela própria natureza. Um segredo que só poderia ser revelado quando tivéssemos olhos para ver. O segredo de nossa profunda e inegável conexão com as estrelas. E essa revelação não causa medo, mas uma profunda sensação de paz e pertencimento. E assim, nossa jornada chega ao fim, por esta noite. Viajamos através de bilhões de anos-luz e bilhões de anos no tempo, guiados pelo olho dourado do telescópio espacial James Webb. Procuramos por um segredo classificado, uma descoberta chocante. E o que encontramos foi algo muito mais profundo. O segredo não era uma única imagem de uma nave alienígena ou uma falha na física. O segredo é a própria realidade que o Webb está desvendando. É a revelação de que o universo amadureceu mais rápido do que pensávamos. É a possibilidade de oceanos e química biológica em mundos distantes. É a beleza inimaginável no nascimento e na morte das estrelas. É a compreensão de que os ingredientes da vida são comuns, espalhados como sementes pela galáxia. O segredo é que o universo é mais complexo, mais belo
e mais interligado do que nossas teorias mais ousadas poderiam prever. E o maior segredo de todos é que nós somos parte de tudo isso. A mesma matéria, as mesmas leis, a mesma história cósmica. O que o Webb viu que foi secreto foi um novo capítulo na história da humanidade, um que nos reposiciona não como o centro do universo, mas como uma parte consciente e curiosa de sua vasta tapeçaria. Espero que esta jornada tenha acalmado sua mente e preparado seu espírito para um descanso profundo. Obrigado por viajar comigo esta noite. Se você gostou desta exploração cósmica, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais aulas para dormir. Seu apoio nos permite continuar criando essas viagens. E agora, uma última pergunta para você levar para seus sonhos. Qual dessas descobertas mais te fascinou e te fez sentir conectado ao universo? Deixe sua resposta nos comentários quando acordar. Por enquanto, durma bem e sonhe com as estrelas.